Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós damos início aqui à nossa 10ª aula de teologia, 10ª e última, né? Aula dessa matéria de teologia. Hoje nós vamos dando sequência na doutrina da providência, que nós falamos na última aula, né? Na aula 9. Nós vamos falar sobre as teorias opostas à doutrina da providência. Então vamos lá, a doutrina da providência, ela é uma das mais preciosas, né, para nós cristãos, para os crentes em Cristo Jesus. No entanto, há quem negue a existência aí dessa doutrina da providência. E hoje nós vamos falar sobre 3 teorias opostas. Nós vamos falar sobre o naturalismo, nós vamos falar sobre o fatalismo e sobre o panteísmo também. No finalzinho eu vou comentar sobre mais 2, mas é algo rápido, porque nós já até comentamos, já até vimos essas outras teorias em aulas anteriores. Então vamos aqui primeiro no naturalismo. Bom, o naturalismo ele faz o que lhe é próprio, tá? Então para o naturalismo o universo ele segue as suas leis de forma implacável, sem controle divino ou sobrenatural. Então a ação humana ela não muda o curso natural das coisas. Então o ser humano não pode interferir no funcionamento da natureza ou do universo, tá? O naturalismo, a teoria do naturalismo, ele afirma que toda a realidade se deve ao funcionamento das leis naturais. Então, embora as escrituras reconheçam, né, a existência dessas leis, elas não ensinam que tais leis operam de forma independente. Então, os cristãos eles acreditam, nós cristãos acreditamos que Deus controla todas as operações dessas leis, tanto no campo material quanto no campo intelectual. E às vezes ele age inteiramente independente delas, né? Então é assim que os crentes, por exemplo, explicam os milagres, por exemplo, da encarnação ou ressurreição de Cristo. E o fatalismo? Bom, no fatalismo, o destino ele é determinado então previamente, tá? Então não importa o que faça, o resultado já foi definido e ele não pode ser mudado. Então o universo ele é indiferente ao sofrimento humano. Então o sofrimento humano pode até ser, mas ele é considerado insignificante de forma implacável na natureza. Então o sofrimento humano para o fatalismo ele é insignificante, não muda nada, tá? Então, no fatalismo, o destino ele determina tudo que acontece. Então, nada que o homem não pode fazer nada, né, que afete o curso natural dos acontecimentos. Então, o fatalismo ele reconhece a ineficácia do naturalismo em explicar tudo o que acontece e atribui os eventos que ocorrem, apesar das leis naturais, à operação direta do destino. Então, há um destino para o fatalista, né? Há um destino e esse destino vai se cumprir. De uma forma ou de outra ele vai se cumprir, tá? Olha só aqui algumas falácias aqui em relação ao fatalismo. Primeiro, o fatalismo ele esmaga a esperança e a responsabilidade, desencorajando a iniciativa e o progresso humano, né? Então, quer dizer, qualquer esperança que você tenha de mudança de alguma coisa vai ser esmagada porque já está tudo determinado para o fatalista, né? Já está tudo determinado, então não muda nada. Então há uma paralisia aí na esperança, né? Então desencoraja o ser humano a querer buscar qualquer progresso humano, qualquer progresso que ele queira, né? Tem a injustiça do destino, né? Então se está tudo determinado, então habilidades, oportunidades, resultados estão além do controle humano. Então então é arbitrário, né? Já está determinado, não tem como mudar nada com relação a isso, então não tem por que tentar se aprofundar, ter conhecimento, criar habilidades, adquirir habilidades, não adianta nada. E aí tem a questão da contradição, né, da responsabilidade pessoal, porque
Nós somos responsáveis moralmente, legalmente, por nossos atos, mesmo que eles tenham sido destinados a ocorrer. Por exemplo, poderíamos falar de Judas, né? Judas tem uma situação ali já de destino ali traçado, marcado. A gente vê pelas escrituras de que haveria alguém que trairia o Senhor, que venderia ali por 30 moedas de prata, e que depois as 30 moedas de prata seria comprado um campo que foi chamado de campo de sangue. Tudo isso estava profetizado, já estava ali destinado, escrito ali nas escrituras. Mas, por exemplo, Judas, após cometer esse ato, ele simplesmente vai lá e ele tomou uma decisão própria e tira sua própria vida, se suicida, né? Isso é algo que, embora as atitudes anteriores estivessem descritas ali na Bíblia, né, como destinado a acontecer, aquela escolha dele ir ali e tirar sua própria vida é pessoal, ele quis aquilo, não tinha nada ali falando que ele deveria ir e fazer isso. Então, é uma responsabilidade dele fazer isso, tá? Ele poderia, por exemplo, ter a mesma atitude de Pedro, por exemplo, né, que é conhecido como aquele que negou a Cristo. Na verdade, todos negaram, né? No momento da crucificação, fugiram todos ali, mas Pedro foi aquele que foi atrás para observar, e aí, quando questionado, acabou negando ali. Mas na prática, todos estavam negando, né? E Judas não foi diferente, ele poderia ter feito a mesma coisa e se arrependido, ter cumprido tudo aquilo e se arrependido e seguido. Mas tem uma ação dele própria ali, né? Uma vontade própria que ele vai e tira a sua própria vida. Vamos falar aqui um pouquinho do panteísmo. Nós já falamos do panteísmo aqui em aulas passadas, né? Vamos relembrar aqui nesse slide o que é esse panteísmo. O panteísmo, no panteísmo, Deus é tudo e tudo é Deus, né? Se vocês buscarem aí nas aulas passadas, vocês vão lembrar, vocês vão ver aí que eu citei aqui uma passagem de um livro apócrifo de Evangelho de Tomé, que ele fala que Deus está em tudo, todas as coisas é Deus, ou são Deus. Então, é a ideia de que toda a matéria, todas as coisas que existem, Deus está presente, né? É Deus, é parte de Deus. E isso é uma doutrina panteísta. Então, por panteísmo é isso. Deus, ele é tudo e tudo é Deus. O problema disso aí, a gente já falou, né, anteriormente, é que Deus não está separado do universo, né? Deus, não existe um Deus pessoal, existe um Deus que é um com o universo. Sendo assim, eu posso adorar qualquer coisa, posso adorar a natureza porque eu estou adorando a Deus. Essa é a visão do panteísmo, né? O universo, então, ele é divino e ele pode ser, então, adorado. Deus está presente em todos os lugares e a adoração deve ser oferecida à natureza. Não há distinção entre natural e sobrenatural. Então, tudo é divino e sagrado, desde o pôr do sol até a tragédia de um terremoto. Então, todas as coisas para o panteísmo é sagrada. Então, as teorias panteístas, ele não tem uma verdadeira doutrina de providência. Ou seja, já que todas as coisas vão acontecer, né, com base num Deus que está em todas as coisas, em todos os lugares, não tem o porquê Deus providenciar qualquer coisa para o ser humano, por exemplo. A doutrina da providência, ela traz essa ideia de que o Senhor está provendo para nós, né? Mas o panteísta, como tudo é Deus, ele vai prover o quê? Por que ele deveria prover? Uma vez que não é necessário, então, né? Já não é necessário, então, já que a natureza é panteísta. Então, em primeiro lugar, como eles são obrigados a fazer da causa governante também o autor do pecado, eles destroem toda a possibilidade de moralidade real. Em segundo lugar, como também não conseguem explicar os milagres. Então, eles podem falar, por exemplo, de mutações, né? Mas a ideia, essa ideia não pode ser explicada
explicar, por exemplo, os milagres da encarnação ou da ressurreição de Cristo. E nem, na realidade, nenhum dos milagres bíblicos, né? Qualquer milagre que aconteça não pode ser explicado pela teoria panteísta. E ainda, em terceiro lugar, nega a liberdade humana, né? Fazendo parte desse sistema panteísta, o homem também ele age movido pela necessidade. Só que, no entanto, o homem ele sente que, em um sentido muito real, ele pode iniciar uma ação e é responsável pela sua conduta. O homem ele é responsável pela sua conduta. Então, se for assim, chegando a essa conclusão, ele não vai sacrificar a sua liberdade a um processo lógico ou a um grande mecanismo do qual ele supostamente estaria fazendo parte. Então, ele não vai fazer esse sacrifício, né? Então, aqui nós vemos os problemas ainda relacionados ao panteísmo. Então, já que Deus é tudo, não tem por que falar de providência, né? O panteísta não vai falar de providência, já que Deus é soberano em todas as coisas, sendo Ele a parte de todas essas coisas, na visão panteísta, né? Vamos ver aqui um pouquinho agora a relação entre a providência e a liberdade. Olha só essa pergunta. Deus foi o responsável pelo seu destino? Então, a doutrina da providência ela não implica que Deus nos force a agir de acordo com a sua vontade. Deus não está ali o tempo inteiro forçando, né, a gente a agir conforme a vontade dele, né, justamente porque existe um livre-arbítrio que é um dom divino, né, para nós. Então, o livre-arbítrio e a livre escolha, né, no livre-arbítrio na livre escolha, o ser humano ele tem a liberdade de escolher seus caminhos, né? Então precisa assumir a responsabilidade das suas ações. Então o homem é quem assume essa responsabilidade. Claro, Deus conhece, sabe o que nós vamos fazer? Claro, Ele provê aquilo que nós precisamos, sim, mas Ele dá a livre escolha para a gente, né? As nossas responsabilidades são escolhas nossas. É a mesma situação que acontece em Gênesis, quando Deus cria o homem e coloca ali a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, né? As duas árvores estão ali no jardim e o homem poderia ou não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus fala com ele, não coma, porque o dia que comer dela você vai morrer. Deus sabia que ele ia comer? Claro que ele sabia, mas ele dá a liberdade para o homem tomar essa decisão, né? Se ele quer ou não. E o homem infelizmente escolheu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, da qual o Senhor tinha falado para não fazer. Sendo assim, ele sendo responsável por suas ações, ele traz sobre si o castigo daquilo que ele tomou de ação errada, né? Então existe essa relação aí entre a providência e a liberdade do homem. Vamos ver aqui um pouquinho agora sobre a relação entre a providência e a oração. Bom, a oração muda o curso dos acontecimentos? Bom, nós aprendemos que na doutrina da providência não significa que não possamos orar, né? As circunstâncias são afetadas pela vontade divina, claro, né? A vontade divina prevalece. Mas a oração ela pode ser um meio de comunicação com Deus, né? E a oração molda o espírito humano. Então, o ato da oração ela pode mudar a perspectiva humana, trazendo paz interior e esperança, independentemente dos resultados. Então, mesmo que nossa oração, o resultado da nossa oração não seja exatamente aquele do qual nós estamos orando, como nós estamos sendo moldados, né, através da oração pelo Espírito do Senhor em nosso espírito humano, acaba que nós temos paz em nosso interior. E a oração ela pode ainda aproximar então, né, o indivíduo ao divino, né, ao Senhor, promover unidade entre as pessoas e, em última análise, produzir uma mudança social. Então, daquilo que nós estamos buscando em oração, nós estamos nos aproximando do Senhor e, claro, tendo essa mudança. Então, a providência, é claro, né, o Senhor está provendo todas as coisas, mas Ele nos ensina a orar para que a gente possa se aproximar dele através da oração e ver essa providência chegando até nós. Bem, nós poderíamos falar aqui ainda de outras doutrinas aqui contrárias à doutrina da providência, né, opostas
a doutrina da providência. Por exemplo, nós podemos falar do ateísmo, né? Só que falar de ateísmo em relação à doutrina da providência não faz nem muito sentido, porque o ateísmo já nega, né? O ateísmo científico, ou materialista, ele já nega a existência de Deus. E se ele nega a existência de Deus, como que eu vou falar de providência, né? De Deus provendo alguma coisa, sendo que o ateísmo já nega a existência do próprio Deus? Então, não faz nem sentido falarmos alguma coisa em relação ao ateísmo aqui. Mas vale lembrar, né, a gente pode pontuar aqui ainda que em algumas culturas possui aí uma forte convicção no potencial de uma pessoa para modelar o seu destino pessoal. Então, você, por força própria, por conta própria, vai trabalhar o seu destino e vai adquirir aquilo que você necessita, né, para ti, né? A providência seria de você mesmo providenciando algo para você. Então vale ressaltar aqui que existem outras culturas que tratam dessa forma, né, que você é o agente provedor de todas as coisas. Não espere de ninguém, não espere algo divino, porque você é quem é provedor de si mesmo, ok? Então nós ainda poderíamos comentar alguma coisa a respeito aí dessas culturas também. Vamos ver aqui agora o conforto da providência de Deus. Olha só, que interessante, como que a providência de Deus traz para nós um conforto, né? Primeira coisa, a certeza do amor e do cuidado de Deus por nós. Olha só o que está escrito em Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, de acordo com o seu propósito. Isso aqui é um cuidado de Deus, é a certeza do amor de Deus, do cuidado de Deus para conosco. Outra coisa, o exemplo da vida e da morte de Cristo, né? Em Romanos também, Romanos 8:32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também livremente todas as coisas? Olha só, o Senhor não poupou o filho dele por amor de nós, ele providenciou para nós, através de Cristo Jesus, a salvação. Então é um conforto, né, de Deus para nós. Outra coisa, a esperança de uma criação redimida. Romanos 8 também, versículo 20 e 21 fala: porque a criação foi submetida à futilidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a submeteu à esperança. Porque a própria criação também será libertada da escravidão da corrupção para a gloriosa liberdade dos filhos dos homens. Então que venha sobre nós, né? Esperamos isso, essa criação redimida, né? Livre dessa escravidão. Então isso é um conforto, né? 3 versículos aí que traz para a gente aqui o conforto dessa providência de Deus para nós. Então chegamos ao final da nossa 10ª aula de teologia, a nossa última aula deste tema teologia. Nós exploramos aqui hoje, nesta aula, teorias opostas à doutrina da providência. Nós saímos então do naturalismo ao panteísmo, do fatalismo, até comentarmos alguma coisa a respeito do ateísmo, né? E embora essas teorias opostas, né, elas possam criar uma tensão com a doutrina da providência, é importante nós considerá-las, né, para entender a profundidade e a sutileza das questões teológicas que estão em jogo, ok? Enfim, nossa próxima matéria será então Cristologia. Então, aguardo vocês no nosso próximo vídeo e até lá!